Tudo começa da mesma maneira. Ela olha para você não como você é, mas como ela imagina que você pode se tornar. Você sente isso nos olhos dela, não sente? Aquele brilho de esperança? Ou seria fome? Você acha que está sendo visto, mas na realidade você está sendo avaliado. Ela te olha como uma tela em branco, esperando para pintar sua obra-prima. Mas, e aqui está a verdade desconfortável, essa obra-prima não é você. Nunca foi. Carl Jung, com sua análise profunda da psique humana, já sabia disso. Ele não disse isso com palavras suaves, mas com a precisão cirúrgica de um homem que dedicou sua vida ao estudo do inconsciente, da parte da mente que opera silenciosamente abaixo da superfície. E ele descobriu algo aterrador sobre as mulheres. Elas não se apaixonam por homens. Elas se apaixonam pela ideia de homens, pela fantasia, pela projeção que criam na própria mente. E o pior é que, na maioria das vezes, elas nem sabem que estão fazendo isso. O que você pensa ser uma escolha dela pode ser, na verdade, apenas uma versão sua que ela criou mentalmente. E quando você já não se encaixa mais nessa versão, ela simplesmente troca o ator, não o roteiro. Jung chamou isso de projeção do ânimos, a imagem masculina interior que vive em cada mulher. Quando esse ânimos está imaturo ou incontrolado, ele se torna tirânico, criando dinâmicas onde ela persegue homens perigosos e rejeita os bons, brigando sem razão, dominando sem sabedoria e moralizando sem responsabilidade. Você, como homem, acaba caindo nessa armadilha porque ninguém te ensinou a enxergar isso. Você confunde ser desejado com ser conhecido, ser escolhido com ser compreendido. E quando o roteiro da fantasia desmorona, você fica confuso, se sentindo traído e humilhado, se perguntando o que fez de errado. Mas a realidade é que você não fez nada de errado. Você simplesmente parou de ser convincente como um ator no palco de outra pessoa. Carl Jung alertou que a projeção psicológica é um dos maiores jogos inconscientes que todos jogamos. No caso das mulheres, a projeção não é apenas um reflexo daquilo que elas querem de você, mas daquilo que elas desejam de si mesmas, muitas vezes sem perceber. Elas não veem o homem à sua frente, elas veem o homem que projetaram na mente delas, uma versão idealizada, uma fantasia que preenche um vazio dentro delas. E mais assustador, muitas nem sabem que isso está acontecendo. O problema é que enquanto elas se apaixonam por uma versão de você, você muitas vezes acredita que está sendo amado por quem você realmente é. Mas a verdade dolorosa é que quando essa fantasia começa a desmoronar e você já não encaixa mais no papel que foi atribuído a você, ela te descarta, como se fosse um personagem que perdeu sua função na história. E você fica lá, sem saber o que aconteceu, se perguntando onde errou. Jung disse que quando uma mulher não entende o poder do seu animus interior, essa projeção se torna uma possessão espiritual, um controle sutil que acaba influenciando todas as suas relações com os homens. O animus imaturo pode levar uma mulher a buscar homens perigosos, sempre em busca de uma fantasia que na realidade nunca a satisfará de verdade. E enquanto isso, o homem que se encaixa na ideia que ela criou para ele, sem realmente ser ele mesmo, acaba se tornando um prisioneiro de uma história que não é sua. A questão é que enquanto isso acontece, o homem muitas vezes se sente impotente. Ele não sabe que está sendo manipulado por algo tão profundo e invisível. O que ele pensa ser amor é na verdade uma performance de ambos, onde ele está tentando se encaixar na fantasia que ela construiu. Jung sabia que o maior inimigo de um homem, em suas relações com as mulheres, não era a mulher em si, mas a busca incessante por validação. Quando um homem coloca sua identidade e autoestima nas mãos de outra pessoa, ele começa a perder o controle sobre quem ele realmente é. Ele deixa de ser um sujeito completo e começa a ser um objeto, algo que precisa ser aprovado, desejado, moldado pela visão que a mulher tem dele. O que muitos homens não percebem é que, ao se submeter a essa busca por validação, eles estão se afastando da própria individuação, o processo de se tornar um ser inteiro, autêntico e responsável por si mesmo. Jung descreveu a individuação como uma jornada dolorosa, onde você tem que confrontar suas próprias sombras, as partes de si que você evita e nega. E é justamente nessa jornada que muitos homens falham. Eles se apegam à ideia de serem amados, de serem escolhidos, de serem vistos por alguém como completos, quando na verdade o que está acontecendo é um processo de auto-engano. Quando você se submete a essa necessidade de ser moldado pelo olhar do outro, você perde a conexão com o seu verdadeiro eu. Você começa a se tornar uma máscara, uma performance, um reflexo daquilo que você acha que a mulher quer ver, e não quem você realmente é. E o pior, quanto mais você faz isso, mais você perde a atração por si mesmo, se tornando uma versão de você mesmo que não tem mais poder, nem autenticidade. A mulher sente isso, mesmo que
que não perceba conscientemente o que parecia ser. Amor na realidade se torna um jogo de manipulação silenciosa, onde o homem está sempre tentando se moldar para ser aceito, sem nunca ser visto por quem ele realmente é. Jung sabia disso. Ele entendeu que, até que o homem abra mão dessa busca por aprovação externa e comece a buscar seu valor dentro de si, ele será um prisioneiro de sua própria insegurança e da projeção de outros. E até que esse processo de individuação comece, o homem sempre será manipulado pelas expectativas alheias, sem nunca encontrar paz dentro de si mesmo. Jung descreveu a relação entre homens e mulheres, quando marcada por projeções, como uma espécie de possessão espiritual. Isso não é uma metáfora, é a realidade emocional que muitos homens enfrentam sem perceber. O que você acha que é amor é muitas vezes um jogo psicológico, onde você é simplesmente um ator desempenhando um papel para preencher a fantasia de outra pessoa. E a maior tragédia disso tudo é que, como você nunca foi completamente visto, você acaba acreditando que essa fantasia é quem você realmente é. A mulher que projeta uma imagem de você em sua mente começa a amá-lo, não por quem você é, mas por quem ela quer que você seja. Ela cria um ideal, um herói, e o mais insidioso, ela cria uma necessidade que você sente que deve preencher, mas você não é esse herói. Você nunca foi. Você é um ser complexo, com falhas e forças, com traumas e sonhos, mas dentro da fantasia dela, você se torna uma projeção, e quando essa projeção começa a se desintegrar, o que sobra é um homem perdido, tentando entender onde errou. O problema é que você se acostuma tanto a ser desejado, a ser necessário na fantasia dela, que começa a perder o contato com a realidade. Você começa a se comportar da maneira que ela quer, para manter a fantasia viva, para manter a aprovação, mas, ao fazer isso, você perde a sua autenticidade, e o mais doloroso, ao se perder, você acaba se tornando escravo de uma imagem criada por outra pessoa. Você deixa de ser o autor da sua própria história e passa a ser um personagem secundário em um roteiro que não foi escrito por você. Jung entendia que a chave para a libertação de qualquer homem está em se libertar dessa projeção. A única maneira de realmente ser amado por uma mulher é ser reconhecido por quem você realmente é, não pela imagem que ela projeta em você. E isso só acontece quando o homem começa a caminhar por sua própria jornada de individuação, ao invés de tentar se encaixar nas fantasias e expectativas de outra pessoa. Jung alertou que, quando um homem perde o contato com sua verdadeira essência para se encaixar nas expectativas de outra pessoa, ele se torna uma sombra de si mesmo. Ele passa a se moldar para agradar, para ser aceito, para se encaixar na fantasia que foi criada para ele. Mas o que ele não percebe é que, ao fazer isso, ele está se afastando de sua verdadeira identidade, daquilo que o torna único, autêntico e, acima de tudo, livre. Esse é o grande erro de muitos homens. Eles acreditam que a única maneira de serem amados é se ajustando, se adaptando, sacrificando suas próprias necessidades e vontades para se tornarem aquilo que acham que a mulher quer. Eles confundem esse processo com amor, com parceria, com união, mas na verdade, isso é autossubmissão, uma forma de se perder de si mesmo para ser moldado por outra pessoa. E quando isso acontece, o que fica é uma versão diluída, fragilizada e sem poder de quem o homem realmente poderia ser. O problema é que as mulheres, em sua essência, sabem que algo está errado. Elas sentem que o homem está tentando se encaixar em um molde, que está se esforçando para ser algo que não é. E como Jung ensinou, o instinto feminino não é atraído pela previsibilidade ou pela conformidade. Ele é atraído pela autenticidade, pela força interior, pela capacidade do homem de ser quem ele realmente é, sem se desculpar por isso. Quando você começa a se ajustar demais às expectativas dela, você perde o mistério, a atração e o respeito. Em vez de ser visto como um parceiro forte, você se torna alguém que ela precisa cuidar, alguém que precisa ser moldado para ser aceito. Jung sabia que, ao fazer isso, os homens estavam se aprisionando, se tornando marionetes na mão das expectativas dos outros. E o que deveria ser uma relação de igualdade e respeito se transforma em um jogo de poder, onde a mulher, sem perceber, passa a ser a detentora do controle emocional e psicológico. O homem, por sua vez, vai se perdendo, até não reconhecer mais quem realmente é. Ele se tornou um reflexo das projeções dela, um ator em sua própria vida, e isso não é amor, isso é auto-engano. Jung dedicou sua vida ao estudo da psique humana, e através de suas descobertas, ele percebeu que o maior inimigo do homem moderno não é a mulher, mas a sua própria incapacidade de se confrontar com o que há dentro de si. Ele sabia que os homens, ao se submeterem às expectativas dos outros e se deixarem moldar pelas projeções das mulheres,
mulheres estavam se afastando da sua verdadeira natureza, e é justamente esse afastamento que os torna vulneráveis às ilusões, ao controle emocional e à falsa ideia de amor. A verdadeira solução, segundo Jung, não é tentar agradar ou cumprir um papel na vida de outra pessoa. A solução está na individuação, no processo de se tornar inteiro, de se reconectar com as partes de si mesmo que foram negligenciadas, escondidas ou rejeitadas. A individuação é uma jornada interna, dolorosa e muitas vezes solitária, onde o homem precisa confrontar seus medos, suas sombras e as versões distorcidas de si mesmo que ele criou para se encaixar em moldes alheios. Quando o homem começa esse processo, ele se liberta da dependência emocional que ele tem das projeções das mulheres e se torna o autor da sua própria vida. Ele não precisa mais da validação externa para se sentir inteiro. Ele se sente completo por ser quem ele é, independentemente de qualquer aprovação ou rejeição. E ao fazer isso, ele atrai não mais mulheres que o veem como um personagem, mas aquelas que o veem como um ser humano real, com falhas e virtudes, mas que tem o poder de se manter firme e autêntico. Jung sabia que os homens que evitam esse caminho de individuação estão destinados a continuar presos, sendo moldados pelas expectativas dos outros, especialmente pelas projeções das mulheres. Mas aqueles que têm a coragem de se enfrentar, de se tornar homens inteiros, se tornam inabaláveis. Eles não se deixam manipular, não se tornam marionetes na mão de ninguém, e a verdadeira liberdade começa a emergir. A maior ironia que Jung percebeu em suas observações sobre as relações entre homens e mulheres é que a verdadeira liberdade vem do confronto com a solidão e não da busca desesperada por aprovação. Enquanto os homens estão fora tentando se encaixar nas expectativas das mulheres, buscando se provar através de gestos, palavras e comportamentos que agradem, eles se afastam daquilo que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar inteiros completos, sem depender de uma projeção externa para se validar. Este caminho, no entanto, não é fácil, não é bonito, não é rápido. Jung descreveu a individuação como a jornada de morrer antes de morrer. Ela exige que o homem abandone todas as versões falsas de si mesmo que construiu para começar a viver uma vida mais autêntica. E isso, meus amigos, é aterrador, porque quando você enfrenta seu próprio vazio e começa a compreender quem você realmente é, sem as máscaras ou os papéis que você desempenhou ao longo da vida, a realidade pode parecer brutal, mas é exatamente nessa brutalidade que reside a verdadeira liberdade. Jung sabia que a única maneira de escapar das projeções das mulheres e da pressão externa era olhar para dentro, encarar seus próprios medos, traumas e falhas sem tentar escondê-los ou justificar suas fraquezas. A solidão de confrontar. Isso não é a mesma solidão do abandono, mas sim uma solidão que carrega uma força imensa. Porque quando você consegue estar bem com a sua própria solidão, não precisa mais de nada nem ninguém para se sentir completo. A mulher que vem depois disso, que se aproxima de você, será alguém que te respeita e te escolhe porque você já é inteiro, já é um homem em sua totalidade. Quando você alcança esse nível de autoconhecimento e autossuficiência, você se torna imune às projeções. Você não se deixa mais ser alguém que preenche uma lacuna na fantasia de outra pessoa, mas se torna alguém que caminha ao lado de outra pessoa, mas sem perder a sua própria identidade. Isso é o que Jung descreveu como a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser manipulado, de não se perder, de não viver para agradar, mas de viver para ser fiel a si mesmo. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, não deixe de dar o próximo passo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar nessa jornada de autodescoberta e verdade. O caminho para a liberdade começa agora. Obrigado por acompanhar até aqui. E lembre-se, o verdadeiro poder está em se conhecer profundamente e escolher o seu próprio caminho. Até a próxima.